Vamos mudar de assunto aqui, vamos falar de saúde, são 3h44. Um estudo feito pela Unicamp, ele reforça o potencial do Zika vírus contra o câncer de próstata, mas tem efeitos colaterais. Mas um vírus, né, que vem de uma picada de um mosquito tem a ver com câncer? Vamos entender melhor essa pesquisa com o professor Rodrigo Catarino, que nos atende aqui no Estúdio CBN. Professor Rodrigo, muito boa tarde, obrigado por nos atender. Boa tarde, eu que agradeço essa oportunidade que a CBN está nos dando de divulgar a nossa pesquisa. Bom, e como que foi, né, essa pesquisa, o Zika vírus com o câncer de próstata? Como que se chegou a essa pesquisa, né, a essa interligação entre os dois, Rodrigo? Nós estamos trabalhando nisso já faz um tempo. Então, desde do surto da infecção do vírus Zika no Brasil, em mais ou menos 2015, nós aqui, né, fizemos várias pesquisas em torno do Zika. E acabamos vendo, né, que o Zika tinha alta capacidade de infectar, por exemplo, células, por exemplo, do cérebro e também do sistema reprodutor. E aí a gente primeiramente fez um trabalho visualizando esse tipo de infecção, esse tipo de entrada, e observamos que alguns marcadores de morte eram possíveis, né? E se esses marcadores de morte estavam possíveis ali naquelas células, por que não a gente utilizar essa célula, esse Zika, né, como um possível candidato a tratamento de algo muito agressivo, que é, no caso, o glioblastoma ou mesmo também o câncer de próstata. E foi isso que a gente fez. Então, a gente usou o Zika, que depois a gente depois de utilizá-lo de forma selvagem, né, como vem através da picada, a gente utilizou ele de forma atenuada, a gente atenuou ele, porque ninguém vai querer injetar o Zika diretamente em alguém, por exemplo, para o tratamento de qualquer tipo de câncer, seja ele do glioblastoma ou da próstata. A gente atenuou, então, esse vírus, e após a atenuação desse vírus é que a gente fez alguns testes e obtivemos boas respostas com relação à morte dessas células cancerígenas celular, de forma celular. E vimos que nós tínhamos um bom mecanismo, ou melhor, agora uma boa forma, uma boa alternativa para tratamento de alguns tipos de câncer, que foram tanto o glioblastoma quanto o câncer de próstata, que hoje a gente fala dentro da nossa entrevista, né? Exatamente. A gente, para explicar que, né, o vírus ele é colocado numa vacina ou num medicamento, né? Como acontece, por exemplo, qualquer outro tipo de vacina que usa o vírus inativado ou o vírus de uma outra forma. A gente, agora que está se vacinando contra a Covid-19, mesmo sendo leigo, ficou sabendo um pouco mais disso, né? Então é esse o processo que a pesquisa tem procurado. Mas, ao mesmo tempo, também tem que se tomar cuidado com alguns efeitos colaterais, doutor Rodrigo. É o que foi utilizado aqui para o tratamento. Então é isso que a gente utilizou para o tratamento direto de células no câncer de próstata. Então, exatamente, mas pode ter algum efeito colateral, pelo que tem sido estudado? Pode. A gente continua sempre a pesquisa, né, para garantir segurança ao paciente, para garantir às pessoas em relação ao uso. E aqui que a gente observou, né, no decorrer da nossa própria pesquisa, que o vírus e também até mesmo o uso contínuo dessa partícula atenuada pode gerar processos inflamatórios persistentes. Agora em células saudáveis que a gente tem, por exemplo, dentro da próstata. Isso gera efeitos extremamente danosos ao sistema reprodutor masculino, né, que no caso é o câncer de próstata. Então a gente viu que esses efeitos colaterais, eles são sérios, né? Então, desde utilizar o vírus, como também utilizar o próprio vírus atenuado, a gente vê que esse processo inflamatório persistente,
ele no final pode gerar o próprio câncer, né? Se a gente olhar o mecanismo, ele pode, se persistir por muito tempo, pode gerar problemas sérios no aparelho reprodutor masculino. Bom, e agora em que estágio que está essa pesquisa, até poder chegar a um fármaco, né, até um tratamento, porque a gente sabe que o câncer, ele depende muito também do estágio em que ele é descoberto, né, mas a pesquisa que está sendo feita, ela pode trazer um paliativo, ela pode ajudar na cura se for pego no começo. Quais são os próximos passos, né, depois de fazer uma pesquisa como essa, doutor Rodrigo? E isso é importante de ser perguntado e evidenciado para a população, porque a gente sempre participa de estudos que muitas vezes eles vão demorar justamente por isso, para a gente gerar segurança para o próprio paciente, certo? E a gente está na etapa justamente dessa, de atestar segurança, para mostrar todos os prós e os contras de se utilizar isso, por exemplo, como um tratamento viável com relação ao câncer, né? Então, conhecer esses efeitos carcinogênicos, principalmente do Zika atenuado, pode, né, indicar uma ajuda e algo positivo à ciência no tratamento do câncer. Pode indicar. E a gente pode utilizar tudo isso também com relação às partículas, ou melhor, as moléculas que são produzidas com a utilização desse Zika, que pode ser uma forma também estruturada e de melhor controle para a gente efetivamente combater o câncer de próstata. Então a gente está nessa fase agora. Se após a partícula ser colocada, por exemplo, do Zika, ela produz uma série de moléculas. E dentro dessas moléculas, existem aquelas moléculas que não têm tanto efeito colateral, por exemplo. E é nesse sentido que vai agora o estudo, né? Que é olhar essas moléculas efetivamente do bem e vão ajudar a destruir, por exemplo, as células cancerígenas e aproveitar isso para que eu possa ter uma efetividade maior nesse tratamento do câncer de próstata. Então é isso que a gente está partindo agora, né? Então testamos o Zika selvagem, testamos o Zika atenuado, vimos as partículas produzidas, vimos os efeitos colaterais de tudo isso. E agora estamos dentro de um pool de moléculas geradas a partir dessa infecção, ou dessa colocação dessa partícula, para trabalhar com elas e trabalhar efetivamente no combate ao câncer de próstata. É muito importante, né? Tanta gente sofre com essa doença, tantas famílias, então toda pesquisa que vem para trazer algo novo gera uma esperança, né? Gera sim. Pode falar, doutor, por favor. Gera sim, porque muitas vezes esse tipo de diagnóstico, né, acaba adoecendo toda a família, né, um conjunto de pessoas, né, e muitas vezes traz para a família abalos sérios psicológicos, né. Então ter esse tipo de viés de tratamento ou possibilidades que também possam ser mecanismos efetivos para tratamentos diferentes, né, desses tipos de malignidade, é sempre importante dentro da ciência. E isso mostra também a capacidade e o desenvolvimento científico brasileiro, né? A gente consegue ir atrás dos porquês, de como usar, da segurança, por exemplo, de todo esse uso e construir algo extremamente importante que devolve à população todo o incentivo que ela dá à ciência. Então, isso é importante de se frisar como saúde e principalmente de mecanismo que a ciência utiliza para fazer a pesquisa, para estruturar seu processo, para dar segurança às pessoas que depois vão utilizar todas essas vias novas de tratamento. Certeza. Muito obrigado ao Dr. Rodrigo Catarino, pesquisador da Unicamp. É uma pesquisa muito interessante sobre os efeitos aí do vírus do Zika, que pode ajudar no tratamento do câncer de próstata. Nós vamos continuar, né? Qualquer novidade dessa pesquisa, convidado para voltar, viu, professor Rodrigo? Nós agradecemos imensamente o que a CBN está fazendo, tá bom? De realmente divulgar a ciência, divulgar a nossa pesquisa, para nós é muito importante essa devolutiva, essa devolução,
e nós estamos à disposição aí de vocês sempre para que nós possamos trazer à população informações e as novidades que a gente desenvolve dentro do laboratório. Então a gente agradece imensamente essa oportunidade. Sem dúvida, viva sempre a ciência e tem muita família esperando por isso. Obrigado, doutor Rodrigo, um abraço. Um abraço. Agora Obrigado. são 3 horas e 55 minutos.